Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um conteúdo extra de álgebra linear. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho de mudança de base. Bom, no último teorema, que a gente viu com relação à base de um espaço vetorial, lá nos é garantido que um vetor, dado um espaço vetorial e uma base, a gente tem aqui. Vamos supor que essa base possui n vetores e a gente pegar um vetor qualquer, a gente pode escrever ele de maneira única como combinação linear dos vetores de uma base. Lembrando que você pode ter várias bases no espaço vetorial. E o espaço vetorial de dimensão n, implica que todas as bases vão ter n vetores. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Para esses números, que no caso a gente está pegando escalares reais, esses escalares que multiplicam os vetores, a gente vai chamar ele de coordenadas. Deixa eu escrever melhor aqui, coordenadas, certo? E aí a gente vai fixar a seguinte notação. Se a gente está escrevendo o nosso vetor v com relação às coordenadas de b, a gente vai estar escrevendo assim, ó. E aí a gente pode representar de duas maneiras, Ou a gente pode representar dessa forma, ou a gente pode representar de maneira matricial, colocando na matriz coluna, que dá na mesma, viu, gente? Então, se caso tiver uma outra base, dado por outros vetores, a gente pode escrever o nosso V de maneira única, da seguinte forma. Certo? E nesse caso, todos esses elementos aqui, esses betas que estão multiplicando os nossos vetores da base C. Ah, perdão, gente, eu cometi um equívoco aqui, que é base C. Eu escrevi na base B. Na base C vai ser W1 até Wn, tá? Então, de maneira única, a gente consegue escrever o nosso vetor V como combinação linear de W1 até Wn, Então, esses elementos que são os betas i, beta 1 até beta n, vão ser as coordenadas do vetor V com relação à base C. Muito bem. Então, aqui é o seguinte, vamos dar um exemplo, de como é que a gente pode escrever esse tipo de coisa. Então, vamos para o próximo slide. Então, imagina que estamos no R2, tá? Então, estou considerando aqui o R2 um espaço vetorial com as operações de soma e produto usuais. E, bom, como estamos falando do R2, ele é um espaço que tem dimensão 2. Então, qualquer base que você criar ou que você tiver para esse espaço vai ter que ter dois elementos. Então, vamos supor que a gente tem uma base B que é dado por esses dois elementos, que aí fica um exercício também para vocês checarem que isso de fato é base, Que esses dois vetores são linearmente independentes e que eles geram um R2 todo. E vamos considerar também a base C, dado por esses dois vetores, Então a base C para a gente vai ser a base canônica, tá? Então se a gente pegar, por exemplo, esse vetor, menos 3 e 1, escrito na base canônica, tá? Ou seja, Então, na verdade, esse V, ele é o VC, Então, se ele for escrito na base canônica, ele vai ser escrito da seguinte forma, ó. Ele vai ser 3 que multiplica o primeiro elemento da base
e menos 1, né, que multiplica o segundo elemento da base, tá? E aí, você também tem o seguinte, se você for escrever ele com relação à base B, ele vai ficar da seguinte forma, ó, ele vai ficar como sendo menos 7 terços que multiplica os vetores 1 e 1, mais 4 terços que multiplica o vetor 4 e 1, tá? E aí o que que acontece, né? Se você pegar e desenvolver essa conta, você vai ter o seguinte, né? Que isso daqui vai ser igual a menos 7 terços, menos 7 terços, mais 16 sobre 3 e 4. E aí, quando você somar coordenada a coordenada, você vai ter o seguinte, né? Você vai ter 16 terços menos 7 terços, vai ser igual a 9 terços. E quando você pegar... Ah, aqui, desculpa, faltou o 3 aqui. Quando você pegar menos 7 terços mais 4 terços, você vai ter menos 3 terços, né? Então, dessa forma, você vai ter que isso daqui é 3 e menos 1, né? Então, o que que acontece, né? Que você pegou o seu vetor, né, de coordenadas 3 e 1, e você escreveu ele com relação a essa base B, né? E para dar esse 3 e menos 1, como a base ela é diferente da base canônica, então esses valores aqui vão ter que ser diferentes também, né? Mas como vocês podem observar, né, é possível, né, a gente conseguir é, fazer, né, com que o valor aqui de 3 e vírgula menos 1, né, possa ser escrito como combinação linear aqui desses elementos, né? Então, aí a pergunta da vez é o seguinte, né? Como é que a gente faz para obter esses valores aqui, né, com relação a outra base, né? Então, será que existe alguma técnica, né, que vai nos permitir eu partir, né, de coordenadas de uma determinada base e ir para coordenadas de uma outra base, né? Se eu pegar um vetor e escrever ele com relação a uma base B, será que tem alguma técnica, né, alguma coisa que eu posso usar aqui que eu consiga escrever esse V na base C? Bom, é exatamente isso que a gente vai ver agora a seguir, né? Mas para facilitar as contas, eu vou fazer o seguinte, né? Vamos supor que a gente tenha um espaço de dimensão 3, tá? E, e nas notas de aula, que está no meu site, lá eu faço para o caso geral, mas a técnica é a mesma, tá? Mas vamos supor para um espaço vetorial de dimensão 3, só para a gente sentir, né, como é que funciona essa técnica, né? Então, eu vou partir de duas bases, né? Então, como é o espaço vetorial de dimensão 3, as duas bases que eu vou colocar aqui, elas vão ter que possuir três elementos, como a gente viu em aulas anteriores, né? Ou especificamente na aula sobre base, né? E o C eu vou escrever como sendo W1, W2 e W3. E o que mais que a gente vai pegar, né? Agora vamos pegar um vetor pertencente a V qualquer. Se esse vetor pertence ao espaço V, então eu posso escrever ele como combinação linear dos elementos da base B ou combinação linear dos elementos da base C. Então o que, que vai acontecer, né? Vai existir constantes, né? De maneira que eu consiga escrever dessa forma aqui, ó. Certo? Então, vai existir constantes alfa 1, alfa 2 e alfa 3, né? De maneira que eu consiga escrever ele como combinação linear dos elementos da base B. E da mesma forma, eu consigo escrever o meu V como combinação linear dos elementos da minha base C.
Certo, então vamos vestir o quê, né? Essas constantes, né? Esses escalares aqui, beta 1, beta 2 e beta 3, tá? Lembrando, né, que todos os espaços vetoriais nesse curso, né, os escalares são números reais, tá bom? Ok, então com isso, né, a gente vê que com a notação que a gente definiu lá atrás, né, a gente tem que o nosso V com relação à base B é alfa 1, alfa 2 e alfa 3, e o nosso V com relação à base C é beta 1, beta 2 e beta 3. Muito bem. Então, o próximo passo que a gente vai fazer é o seguinte, né? A gente vai escrever os vetores W1, W2 e W3 como combinação linear da base B, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, nada impede, né, que a gente escreva, por exemplo, o W1 como combinação linear dos elementos da base B. Aqui é o momento que você vai fazer uma escolha, né? Então a gente vai fazer essa escolha. Poderia muito bem ser o contrário, tá? Poderia muito bem a gente pegar, por exemplo, V1 e escrever como combinação linear de W1, W2, W3, né? O mesmo com V2, o mesmo com V3. Mas aqui a gente tem que fazer uma escolha, né? Então vamos escrever o W1, W2, W3, né, como combinação linear dos elementos da base B. Então, dessa forma, a gente pode escrever assim, ó. Então, o W1 ele vai ser igual, aí eu vou colocar aqui, ó, 1A11 que multiplica V1 mais, aí eu vou colocar aqui, ó, A21 que multiplica V2 e A31 que multiplica V3. Tá meio estranho, né, essas escolhas que eu fiz aqui de constantes, né? Mas vai ficar claro já já por que que eu escolhi essa ordem. Agora vamos fazer o mesmo com o W2, né? Então aqui vai ser 2 que multiplica V1 mais 2 que multiplica V2 mais 2 que multiplica V3. E o W3 que vai ser A13 que multiplica V1 mais A23 que multiplica V2 mais A33 que multiplica V3. Muito bem, então aí temos essas constantes, né? Esses escalares que estão acompanhando cada um, né, dos nossos vetores, tá? Bom, aí o lance é o seguinte, né? A gente viu que o V ele pode ser escrito de duas formas, né? Então vamos escolher o V escrito como combinação linear da base C, né? Então no caso o V vai ser igual a beta 1 que multiplica W1 mais beta 2 que multiplica W2 mais beta 3 que multiplica W3. Tá, e agora o que eu vou fazer, né? Eu vou substituir W1, W2, W3 em termos da base B. Então, dessa forma, a gente vai ter o seguinte, que o V ele vai ser igual a beta 1 que multiplica... Aí agora eu vou usar a tecnologia a nosso favor. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui. E vou colocar aqui o V, isso aqui no lugar do W1, mais, aí vou colocar um beta 2 aqui e vou colocar aqui no lugar do W2 a combinação linear feita com relação a V1, V2 e V3. E por último, né, vou colocar aqui, ó, beta 3 e no lugar do W3 eu vou colocar como ele é escrito como combinação linear de V1, V2 e V3.
Prontinho, né? Então fica dessa forma. Aí o que que eu vou fazer agora, né? Eu vou deixar tudo primeiro em função de V1, depois em função de V2, depois em função de V3. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Então o nosso V, ele vai ser igual a quê? Ó, então quem que multiplica V1, né? Então eu tenho beta 1 que multiplica V1, beta 1 que multiplica 1 que multiplica V1. Depois eu vou ter beta 2 que multiplica A12 que multiplica V1. Depois eu vou ter beta 3 que multiplica A13 que multiplica V1. Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou escrever dessa forma, eu vou colocar beta 1 A11, vou colocar aqui um mais, né? Beta 2 A12 e vou colocar um mais aqui e escrever beta 3 A13, tá? E vou colocar tudo isso multiplicando V1, que é a mesma coisa dessa parte aqui que eu circulei em verde, tá? Aí o que mais que eu vou fazer? Eu vou fazer isso também agora com relação a tudo que aparece V2, né? Eu só não posso esquecer de multiplicar pelos respectivos betas ali, tá? Então, por exemplo, né? Aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter a beta 1 que multiplica A21, mais eu vou ter agora beta 2 que multiplica A22 e vou ter beta 3 que multiplica A23. E tudo isso multiplica V2. Mais. Aí o que mais que eu vou ter? Agora eu faço a mesma coisa com o que sobrou, né? Então eu vou ter beta 1 A31 mais beta 2 A32 mais beta 3 A33 e tudo isso, né, multiplicado por V3, tá? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, né? O V, ele, uma das maneiras que ele é escrito é dessa forma, né? Certo? Então, como o meu vetor, qualquer vetor, né, é escrito de maneira única, né, como combinação linear dos vetores da base, então daqui a gente conclui o seguinte, né, que o alfa 1 tem que ser igual a isso daqui, tá? Assim como o alfa 2 tem que ser igual a essa parcela, né? E o alfa 3 vai ter que ser igual a essa outra parcela aqui, tá? Porque o nosso vetor V ele é escrito de maneira única, né? Com relação aos vetores da base, né? Que você escolher, tá? Então, dessa forma, a gente tem o seguinte, né? A gente conclui que alfa 1 é igual àquela primeira parcela, né? Então, vai ser igual a 1 mais... Ah, perdão, esqueci do beta, né? Eu vou escolher, deixa eu ver que ordem que eu posso escrever. Eu vou escrever ao contrário, né? Colocando o A aqui na frente, tá? Então eu tenho A11 beta 1 mais A12 beta 2. Aí agora ficou bonitinho, né? A13 beta 3. O alfa 2 segue a mesma lógica, né? Então eu vou ter que isso aqui é A21 beta 1 mais A22 beta 2 mais A23 beta 3 e finalmente o alfa 3 vai ser igual a A31 beta 1 mais A32 beta 2 mais A33 beta 3. Ok, isso aqui a gente pode reescrever da seguinte forma, ó. Então, eu vou colocar do lado de cá, né? Isso aqui, se vocês repararem bem, eu posso escrever
como essa matriz, coluna, que vai ser igual a uma matriz aqui 3 por 3. Aí aqui eu tenho A21, A22, A23, aqui eu tenho A31, A32, A33. Tudo isso, né, multiplicado a beta 1, beta 2 e beta 3, tá? Então, o que que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem o seguinte, olha, que isso daqui é as coordenadas, né, do nosso vetor v com relação à base B, tá? Isso daqui é uma matriz especial, que a gente vai chamar de matriz mudança de base, da base C para a base B, tá? E aqui são as coordenadas do nosso vetor v com relação à base C, tá? Então, o que é importante para a gente é lembrar dessa relação aqui, tá? E eu vou usar. Aí, na verdade, a gente tem uma outra escolha para fazer, né? Porque dependendo do livro que você olhar, ou ele vai falar que é mudança de base de B para C ou de C para B, né? Então a gente vai usar a notação do livro do Boldrini, tá? E no livro do Boldrini, ele chama isso aqui de matriz de mudança de base da base C para a base B, tá? Então, recapitulando, né, o que que a gente fez, né? Eu vou reescrever aqui novamente, né? Então, vamos lá, ó. Matriz, né? Matriz. Então, a gente tem o quê, né? Que esse M, esse cara aqui que eu vou chamar de M de C para B, é a matriz mudança da base C para a base B. Outra coisa que a gente tem que memorizar, tipo, tipo, se bem que conforme você vai fazendo exercício, você vai pegando o jeito, né? Que quando você tem essa matriz aqui, você começa escrevendo o quê, né? Você começa escrevendo a base, como é que a gente fez, né? A gente pegou a base C, certo? E escreveu como combinação da base B, tá? Então com isso a gente consegue resolver praticamente todos os exercícios de mudança de base, tá? Muito bem. Aí tem outra coisa interessante também, que é o seguinte, né? Que, puxa, então se eu tivesse uma outra, por exemplo, se ao invés de eu ter um VB aqui, eu tivesse um VC, então, se eu fosse seguir a mesma lógica aqui, né, que está escrito aqui em cima, né? Tipo, escrevendo, sei lá, esse cara igual a esse, né? E esse aqui igual a esse, então a gente teria, né, que aqui seria o M, aqui seria de B para C e aqui seria de B, ok? E aí uma outra coisa interessante também é o seguinte, né, que dá para a gente verificar também, mas eu não vou fazer isso agora, que se você tem a mudança de C para B, a matriz mudança de base de C para B, se você pegar a inversa dela, isso aqui é exatamente a outra matriz que a gente escreveu ali em cima, tá?
a matriz mudança de B para C, tá bom? Ok, então vamos fazer o nosso primeiro exemplo, né? Para a gente só dar uma treinada. Então aqui é o seguinte, pessoal, vamos pegar esse exemplo aqui. Deixa eu copiar aqui das nossas notas de aula, que vai acabar sendo mais fácil. Tá, só um momentito. Eu pensei que eu estava com as notas de aula abertas aqui, acabei dando bobeira. Mas ó, já achei. Então, vamos começar com esse exemplo. Esse exemplo aqui. Então, considere essas duas bases, tá? No R2. E está falando para determinar a matriz mudança de base de C para B, né? Então, lembrando o seguinte, se é de C para B, vai ser essa matriz, tá? Então, o que a gente tem que fazer é escrever a base C, tá? Em função da base B. Então, vamos lá. Os elementos da base C são quem? São 1,1 e eu vou escrever aqui embaixo, né? 0,1. E aí é reparar o seguinte, né? Quem que eu vou multiplicar? Então eu quero escrever ele como alguma coisa que multiplica o primeiro elemento da base B mais alguma coisa que multiplica o segundo elemento da base B. Aqui é a mesma coisa, né? Vai ser alguma coisa que vai multiplicar o primeiro elemento da base B e aqui vai ser alguma coisa que vai multiplicar o segundo elemento da base B. Só que você repara que esse exemplo ele é bem tranquilo, né? A gente que em outros casos, né, quando as bases não são, como é que eu posso dizer, né? Quando você não tem a base canônica para executar esse tipo de relação, aí você tem que resolver um sistema, né? Mas aqui não é o caso, né? Porque aqui dá para a gente ver sem muita dificuldade que para dar certo essa conta aqui de cima, aqui eu teria que colocar 1 e aqui do lado 1 também, né? Porque a hora que eu multiplico 1 com 1, né? Aqui 0 e sobra o 1, né? E aí a hora que eu multiplico 1 com 0, dá 0, aqui o 1 com 1, sobra esse aqui, né? E aqui embaixo, para dar certo, para aparecer esse 0, aqui não tenho que me preocupar, mas eu tenho que me preocupar. Aqui esse segundo 0 eu não preciso me preocupar, né? Preciso me preocupar somente em zerar esse primeiro aqui, 1, né? Então eu coloco 0 e para aparecer o outro 0 eu coloco 1 aqui, tá? E aí tem mais uma coisinha também que a gente precisa lembrar, que é o seguinte, que quando a gente escreve esse sistema, vocês lembram que eu escrevi de maneira trocada? Olha só, A11, A21, né? E depois quando a gente fez a matriz mudança de base, a gente pegou e escreveu esses coeficientes como sendo a transposta deles, né? Porque se reparar, ó, essa primeira linha aqui, ela passa a virar a primeira coluna dessa matriz. Aí, assim como essa segunda linha, né, vira a segunda coluna dessa matriz, né? E a terceira linha vai virar a terceira coluna. Então aqui você vai fazer o seguinte, né? Você vai pegar esses termos que estão em rosa, né, e vai escrever a transposta deles, né? Então a sua matriz mudança de base de C para B vai ser a transposta dos coeficientes, tá certo? Muito bem. Bom, agora vamos fazer mais um exemplo, só que com espaço de dimensão 3. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Esse exemplo é muito bom, porque esse a gente vai ter um sistema que não vai ser tão fácil para a gente resolver. Então, aqui a gente tem o seguinte, a gente tem esse exemplo aqui, que você tem a base B, que é dada por esses vetores, a base C, que é a base canônica, e aí você tem esse vetor
que ele está escrito na base canônica, né? E você quer escrever esse mesmo vetor com relação a essa base B. Então, aqui o que que você vai fazer, né? Aí você fala, puxa, mas como é que matriz mudança de base que eu preciso fazer, né? Para eu descobrir. Você quer descobrir aqui o V de B, né? Você quer descobrir quais são os coeficientes, né, do seu vetor B com relação à base B. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é lembrar daquela relação, né? Que aí aqui você coloca a matriz e aqui você tem o seu V de C, tá? Então você quer levar o seu V de C no V de B. E aí só você lembrar, né, que aqui em cima e aqui embaixo, né? Que o C acompanha esse C e o B acompanha o B lá. Então, na verdade, você quer encontrar essa matriz mudança de base, né? Que é a mudança de base de C para B, tá? Então, mudança da base C para a base B, tá? E como é que a gente faz isso, né? Quando é de C para B, é só lembrar, né? Quando é de cima para baixo, então o de cima vai se escrever como combinação linear do de baixo, tá? Então você vai pegar a sua base canônica e vai pegar cada elemento dessa base e escrever como combinação linear dos elementos da base B, tá? Então você pode fazer o seguinte, olha, você pode começar aqui, ó, escrevendo o primeiro elemento seu da base canônica. Então ele vai ser um elemento que vai multiplicar o, o primeiro aqui da sua base B, né? Tá? Ah, e uma coisa que é importante, gente, que a gente sempre respeita a ordem, tá? Tem até alguns livros, né, que fala que a base ela é ordenada, né? Então você sempre respeita, você fixa uma ordem, né, para os seus vetores, tá? Então aqui é o seguinte, né? Aí eu vou colocar aqui 2, 1, porque a gente viu que é a transposta, né? Então aqui é menos 1, 0, mais. E o outro é o 3, 1, né? E o terceiro vetor é o vetor 1, 0 e menos 1. Aí a gente faz a mesma coisa com o segundo vetor, né? Aqui vai ser o 1, 2, aí repete o mesmo vetor. Aqui vai ser o 2, 2, aí repete o mesmo vetor. E aqui vai ser o A 3, 2 e repete o mesmo vetor. E aqui o nosso último vetor é esse, né? Que vai ser o A1, 3, que multiplica esse vetor. Aqui vai ser o A2, 3, que vai multiplicar esse vetor. E aqui vai ser o A3, 3, que vai multiplicar o nosso último vetor. Tá? E aí é o seguinte, né? Você vai ter três sistemas para resolver. Se você pegar e isolar esse primeiro, se você pegar, vamos só dar uma olhada nesse primeiro aqui, ó. Se a gente dar uma olhada nesse primeiro, o que que vai acontecer, né? A gente vai pegar e vai reescrever ele, ó. E aí eu vou multiplicar tudo, ó. Eu vou pegar o A11 multiplicar por 1. Então fica 1. Aí o A21 multiplica por menos 1, né? Então vai ficar menos A21. E aí o A31 multiplica por 1, né? Então vai ficar A31, tá? Beleza, então todos esses elementos são da primeira coordenada. Aí da segunda coordenada, a gente vai ter o A11, tá? Que eu estou multiplicando aqui. Aí eu vou ter o A21. E aí aqui a terceira coordenada é o zero, né? Então não contribui em nada. Aí agora na terceira coordenada eu vou ter o A11 novamente, né, que multiplica aqui. Aí eu vou ter o A21 que multiplica o zero, então não contribui em nada, e o A31 que multiplica o menos 1. Então vai ficar menos A31. Beleza, aí agora o que que você faz? Agora você tem uma igualdade de
de uma terna, né? Então você tem que esse primeiro é igual a esse primeiro, né? Então você pode escrever, né, que o A, isso aqui, menos o A21 mais o A31 vai ser igual a 1. Aí agora você tem que esse daqui é igual a isso daqui, né? Então você tem que o A11 mais A21 vai ser igual a zero, né? E finalmente é o que sobrou, né? Então você vai ter que o A11 mais, é menos, né? Menos o A31 é igual a zero, tá? Então você tem esse sisteminha que ele é bem tranquilo de resolver, porque você pode fazer uma escolha aqui, por exemplo, você pode escolher que o seu A11 é igual a 31, tá? Então, se o A11 é igual a 31 aqui na terceira linha, aí você substitui na segunda, né? Então, na segunda, você vai concluir que o seu A21 é igual a menos A31. E aí, quando você joga, né, aqui no lugar desse, aí você vai ter A31 mais A31 mais A31 que é igual a 1, né? Então, no final, você vai concluir que o seu A31 é igual a 1/3, né? Então, com isso, você tem que o seu A11 é igual a 1/3 também, e o que o seu A21 vai ser igual a menos 1/3, tá? E aí você repete, né, a mesma técnica, tanto para essa linha quanto para essa linha, que o nível de dificuldade vai ser exatamente esse, tá? Vai aparecer alguns zeros aí, então você não precisa nem arriscar aí usar um Gauss-Jordan, nem um Kramer, sabe? Que direto assim já funciona. Então, uma vez que você conseguiu resolver, você vai ter que a sua matriz mudança de base de C para B, né? Ela vai ser igual ao seguinte, né? Ela vai ser igual a essa matriz aqui, 3 por 3, né? Aí eu coloco, faço a transposta, né, daquilo tudo que eu escrevi ali em cima, né? Deixa eu dar mais um espaço aqui. Então aqui eu tenho 2, 1, 2, 2, 2, 3. Aqui eu tenho 3, 1, 3, 2 e 3, 3. E aí você resolvendo ali, aí você vai ter todos esses valores aqui, ó. Você vai ter que isso aqui é 1/3, isso aqui vai dar 1/3 também, aqui vai dar 1/3 também. Você vai ter que aqui é menos 1/3. A gente resolveu foi essa primeira coluna, né? Só que aí você resolvendo os demais, você vai ter esses valores aqui. Então aqui é 2/3, 1/3, 1/3, aqui parece 2, né? 1/3, o meu 3 já está ficando cansado já. E menos 2/3, tá? E aí é o seguinte, né? Basta agora a gente só fazer a seguinte conta, né? A gente pega agora, a gente quer achar o nosso V de B, né? Que o nosso V de B vai ser o quê, né? Vai ser a matriz, né? Mudança de base de C para B, que multiplica o nosso V de C, né? Então a gente vai pegar a nossa matriz aqui, né? Colocar aqui. E o nosso V de C, né? Que ele é dado pelas seguintes coordenadas, né? 6, 3 e 9. E quando você realizar a multiplicação dessa matriz quadrada por essa matriz coluna, né? Você vai obter novamente uma matriz coluna que vai ser dada pelas seguintes coordenadas, tá? Então, o seu V de B, ele possui as coordenadas 6, menos 3 e menos 3. Então é isso, gente. Confesso para vocês, né, que na minha época de graduação, esse conteúdo é o que me confundia mais, né? Eu só fui realmente entender praticamente agora, porque fazia muitos anos, né, que eu não via álgebra linear, né? Então, como eu preparei aula para esse curso, né, aí eu vi que o segredo, né,
tá nisso daqui, tá? Uma vez que você tem essa relação e sabe que essa matriz você vai pegar o C, escrever os elementos de C em função de B, aí já acabou, tá? Então é isso, pessoal. Se cuidem e até uma próxima.